O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías, eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não há o que temer se Jesus está. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Canta isso, não há o que temer se Jesus está. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Nós estamos no segundo domingo do tempo do Advento. Um tempo propício para nós avaliarmos a nossa caminhada, a nossa vida, diante daquilo que é a realidade dos fins dos tempos, do fim do mundo, do juízo final, da finalidade da nossa vida, da finalidade da história da humanidade, da finalidade da criação. Quando João, no livro do Apocalipse, vai dizer, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o fim de tudo. Por isso que quando na linguagem apocalíptica, até mesmo usada por São Paulo, sobre a realidade do arrebatamento, quando Paulo fala do arrebatamento nos ares, é exatamente porque Jesus é o fim, é a finalidade da nossa vida. E nós seremos atraídos até Ele quando Ele vier na sua segunda vinda, na sua vinda gloriosa. Nós seremos atraídos para aquele que é o fim
de tudo. Ele foi o princípio e o fim. Ele é o fim. E o advento, a palavra latina adventus, ela se refere exatamente à vinda de Cristo, e ela põe em relevo de uma forma muito importante, em primeiro plano, o movimento de Deus rumo à humanidade. Deus se movimenta na direção da humanidade, do ser humano, de cada um de nós. Hoje de manhã, na minha pregação, eu dizia do plano escondido de Deus, desse movimento de Deus na direção da humanidade, onde cada um de nós estamos sendo chamados a responder a esse movimento de amor. O João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, ele vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 16: de tal forma Deus amou o mundo, que enviou, olha o movimento, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que não há o que temer se Jesus está. Porque a vinda de Jesus foi para a nossa salvação. Quando nós no advento vemos o movimento na direção de Belém, na direção da manjedoura, onde nós contemplamos a fragilidade daquele menino, nascido da Virgem Maria, e nós celebramos solenemente o Natal do Senhor, a presentificação desse nascimento, nós vemos exatamente o movimento de Deus na direção da humanidade, onde também Ele nos chama a responder com abertura, com expectativa, com busca, com adesão a esse movimento. O certo seria também o movimento da nossa parte na direção dele. Porque Ele, em primeiro lugar, Ele tomou a decisão de vir na nossa direção, de se movimentar na direção da humanidade, do ser humano. Mas como Ele é soberanamente livre e nos dá também a liberdade, não é? Soberanamente livre em se doar. Ele se doa, Ele se entrega, Ele se dá por amor. Ele se dá hoje nessa vinda intermediária, que os santos padres dizem. Existiu a primeira vinda lá na manjedoura, quando ele nasce em Belém. Agora existem as vindas intermediárias. Nós rezávamos assim antes de iniciar a Santa Missa. Dessa vinda, desse acesso que nós temos a Ele agora, nessa Eucaristia que nós concluímos o Hosana Brasil 2020. É uma vinda intermediária, onde Ele vem. Ele veio na palavra, Ele falou conosco na palavra proclamada, agora meditada na homilia, mas Ele vem daqui a pouco, na realidade da Eucaristia. Ele se dá livremente, por amor, e Ele espera que nós, homens e mulheres, na nossa liberdade, possamos também dar o nosso consentimento, que deveria ser um dever, mas nessa liberdade que Ele nos dá, Ele espera que nós também tenhamos a coragem de dar a Ele uma resposta de amor. A esperança não engana, a esperança não decepciona. É isso que nós estamos meditando nesse Hosana Brasil, que essa missa é a conclusão do Hosana Brasil. A esperança não decepciona, mas tem lá no texto de Romanos 5:5 um porquê. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que a esperança não decepciona? Porque o amor foi derramado. Esse amor de Deus, esse movimento de Deus, essa conquista que Deus quer na liberdade dele, de se doar, mas na liberdade de cada um de nós, de acolher. Ele quer, nesse movimento de amor, conquistar-nos para Ele. Porque nós já somos dele, mas na nossa liberdade, nós podemos rejeitá-lo. O advento é esse período de abertura. É esse tempo de abertura para a realidade do futuro de Deus.
O futuro de Deus para nós, dessa esperança que não decepciona. Esse futuro, dessa segunda vinda que nós não sabemos quando ela irá acontecer, mas que o apóstolo Pedro está dizendo, vai acontecer de repente. Quando ninguém esperar. Mas, quando ninguém esperar, sem saber a data. Mas quando todos estiverem preparados, e é para isso que nós celebramos o Advento, nessa abertura ao futuro de Deus, nós também nos abrimos nessa preparação para o Santo Natal. Quando Ele, o Senhor, que é essa novidade absoluta, essa novidade do céu para nós, que é essa decisão de Deus, de nos dar o Emanuel, o Deus conosco, que veio armar sua tenda, que veio habitar no meio desta humanidade, receber a nossa humanidade, essa humanidade decaída, Ele veio redimi-la, Ele veio renovar a partir de dentro, nascendo na nossa carne, recebendo a nossa carne, a nossa vida, as nossas dores. A única coisa que não foi compartilhado com Ele foi o pecado. Mas as nossas dores, a angústia que Ele sofreu antes de ser preso no Getsêmani, uma angústia tão profunda que o faz suar até sangue, chorar sangue, a solidão, o abandono que Ele sente ali, nem os amigos conseguiram rezar naquela hora, depois lá na cruz, Pai, por quê me abandonaste? Ele entra na nossa realidade a partir de dentro. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que acompanha de casa, nós somos convidados a direcionar o nosso olhar para Ele, que nos dá essa chance, que oportuniza para nós esse momento de entender o movimento, de entender a ação, de entender a proposta, de entender o mistério da encarnação, Deus que vem, que nasce na natureza, que compartilha das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, das nossas angústias. Mas também nós somos convidados a direcionar o nosso olhar para o horizonte último. Se Ele não vier, nós iremos. Se Ele não vier, nós iremos. E no advento, de uma forma muito especial, nós somos chamados a reconhecer, nesse presente, os sinais do Deus conosco. Diga comigo, Deus está comigo. E se Jesus está, isso, vai, fala. Não há o que temer. E se eu estou com Ele, mais ainda, eu não preciso temer a nada. Porque Ele está, e eu escolhi estar. É interessante a primeira leitura, o profeta Isaías, quando, nesse segundo Isaías, esse segundo momento da profecia de Isaías, nós vamos ver uma palavra animadora para um povo que já estava ali há décadas, século, no exílio, vivendo o sofrimento, distante da sua terra, distante do templo, da sua prática religiosa, muitos já corrompidos por aquilo que era o culto muito espetacular dos templos da Babilônia, da religião pagã da Babilônia, da riqueza dos palácios, mas também viviam essa dor de um parto, de uma separação, da humilhação do exílio. E a palavra de Deus para este povo, mas que também se direciona a nós que estamos nesse exílio. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria definitiva é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós também estamos nesse exílio. Na Salve Rainha nós dizemos que nós vivemos nesse vale de lágrimas. E que realmente é, porque aqui não é o nosso lugar. Mas o profeta vai dizer, Deus vai dizer ao profeta: consolai o meu povo, consolai-o. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou. E a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Olha que palavra de consolação que é trazida pelo
profeta Isaías. E o tempo do advento é exatamente esse tempo de nós nos animarmos como povo, de nós entendermos o mistério da salvação, de vermos o movimento do amor de Deus na nossa direção. Hoje é o tempo de nós entendermos a consolação de um Deus que quer para mim e para você, para a sua família, para cada um de nós, para o povo brasileiro, para a humanidade inteira, dar uma oportunidade de consolação, de uma compreensão do amor, que nos faz assumir: a esperança não engana. E o texto do Catecismo da Igreja Católica, quando vai dizer da virtude da esperança, não é uma esperança em coisas dessa terra. É muito pobre nós ficarmos pensando somente nessa terra em nível de esperança. Eu tenho esperança que eu vou comprar um carro, eu tenho esperança que eu vou ter isso. É esperança do céu. Quando se fala de esperança, é esperança de vida eterna. É para nos tirar dessa mentalidade mundana, influenciada pelo mundanismo, pelo materialismo. O que se diz de esperança é esperança de céu, é esperança de vida eterna, é esperança da graça de Deus. Quando se diz de esperança, que vai me sustentar para eu vencer as tribulações, para eu vencer as provas, para eu passar por todo esse vale de lágrimas, sem ser pessimista. Não, nós cristãos temos o otimismo cristão, que é olhar para o fim e saber que a vitória é de Deus. Esse é o otimismo cristão, mas também é ser realista. Nós estamos aqui de passagem, e essa é a consolação. Vai terminar um dia o nosso exílio, e nós vamos ao encontro do Senhor. Por isso, hoje, o texto sagrado vai nos direcionar para essa verdade: preparai o caminho do Senhor. Preparai no deserto, diz o profeta, o caminho do Senhor. E aí o Evangelho descreve João Batista como aquele que prepara a primeira vinda. Aqui na Canção Nova, o Monsenhor Jonas Abib diz a nós, e ele intuiu isso, que a Canção Nova é o João Batista desse tempo. Claro, nós compartilhamos com a igreja essa missão, mas de uma forma muito especial aqui na Canção Nova. Por isso que está acontecendo Osana Brasil. Nós não paramos na pandemia, não podendo ter gente, nós continuamos fazendo os acampamentos, pregando do mesmo jeito, com mais intensidade ainda, porque Deus colocou no coração do Monsenhor Jonas Abib, o nosso pai fundador, que a Canção Nova foi criada por Deus para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. É por isso que você está aqui. É por isso que essa missa está acontecendo, é por isso que esses câmeras estão transmitindo, irmãos estão na edição, aqui trabalhando no áudio, por isso que nós estamos aí evangelizando 24 horas no ar, é por isso que nós temos uma televisão, uma rádio, uma internet para chegar em tantos lugares, porque nós recebemos de Deus uma missão: animar, consolar, preparar, dizer: Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos. Se Ele não voltar na nossa geração, nós estamos prontos para ir ao encontro dEle. A Canção Nova é como João Batista, usada por Deus para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Diga comigo, levantando a sua mão direita: eu faço parte dessa história. Eu sou esse povo que quer estar bem disposto, animado para a segunda vinda de Jesus. E agora eu queria que você se aplaudisse, porque você é alvo. Você em casa pode se aplaudir, porque você é alvo dessa evangelização da Canção Nova nesse Osana Brasil. A esperança não decepciona. Nós estamos nos preparando para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhar para João Batista é ver um homem asceta, um homem penitente, que se alimenta de gafanhoto, de mel silvestre, que se veste de pele de camelo. Nós vemos em João Batista um estilo de vida que chama a atenção para a sobriedade, que chama a atenção para dizer: olha, nós não precisamos de muita coisa para agradar a Deus.
Nós precisamos ser simples, dedicados, firmes, para experimentar esse Senhor. Nós não precisamos estar cheios de penduricalhos desse mundo, mentalidades desse mundo, ideias desse mundo, técnicas desse mundo. O que nós precisamos é estar mergulhados no Senhor. E João Batista, e a Canção Nova, e a igreja nesse tempo, precisa ser esse apelo. Quem olhava para João Batista, e aí Jesus vai dizer, você não vai procurar ele num palácio, você não vai procurar ele numa casa linda, você vai procurá-lo no deserto, na penitência, no silêncio, na oração, na dedicação à sua missão. E quem olhava para João Batista, só de olhar, sem ouvi-lo, porque ele era radical e propunha radicalidade, já se sentia chamado à conversão. Porque a vida daquele homem era um apelo. Não era só a voz que clamava no deserto, era uma vida. E eu quero desafiar você que está aqui na Canção Nova, nesse domingo, talvez passando por aqui, veio para a missa, você que é de Cachoeira Paulista, da região, você que veio mesmo não podendo ter público na chácara, mas veio para participar das missas aqui no Osana Brasil, eu quero convidar você a fazer uma experiência tão profunda no final desse Osana Brasil e nesse advento, que as pessoas ao olharem para você, como olhavam para João Batista, já sintam um apelo de conversão. Eu não estou dizendo de um anacronismo para você agora andar vestido de pele de camelo. Não, com o seu jeito. Mas as pessoas precisam ver que você é diferente. As pessoas precisam ver que você vive aqui com os pés no chão, mas o seu coração não está nessa terra. O seu coração está no alto. Daqui a pouco eu vou dizer, o Senhor esteja convosco. Todo mundo vai responder? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Está? Glória a Deus, eu ouvi alguns estás. Mas a nossa vida precisa ser esse apelo, como foi a vida de João Batista. Um anúncio insistente de conversão. A vida de João Batista era ligada profundamente ao anúncio do juízo de Deus. O apelo de João vai muito além, mas muito além mesmo, do estereótipo, do exterior. Porque o apelo que João faz é interior, é de um estilo de vida. Um estilo de vida numa profundidade, de uma relação. A sobriedade, mas especialmente a uma mudança interior, a partir do reconhecimento e da confissão dos próprios pecados. É preciso fazer um exame, meus queridos. Ao final desse Osana Brasil, nessa missa dominical do segundo domingo do tempo do Advento, nesse ano de 2020, onde a esperança não decepciona, onde Deus está nos movendo, é preciso fazer um exame sincero de nossa vida, em preparação para o Natal, mas numa preparação muito autêntica e sincera para a segunda vinda de nosso Senhor. Nós precisamos deixar que a luz que vem de Belém, que ela toque na nossa consciência, que ela mude e ilumine a nossa consciência e o nosso interior. Essa luz que vem daquela manjedoura, daquele que é maior e que se fez pequeno, daquele que é mais forte e que se fez frágil. Nós precisamos abrir as portas. O livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, nós vamos ouvir da boca de João essa palavra de Deus direcionada àquela igreja. Eis que estou à porta e bato. Imagina, Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Eles tinham só uma aparência de que estavam vivos, mas ele estava de fora, ao ponto de dizer, eu estou à porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Vou sentar à mesa e vou comer com vocês na intimidade. Mas ele estava fora daquela igreja. Ele estava fora do relacionamento daquelas pessoas. Era só entusiasmo emocional e aparente, não era mudança radical de vida. E hoje, cabe a nós abrir o nosso coração para viver essa esperança viva, esperança na vinda do Senhor, esperança que não decepciona se nós nos unirmos a Ele.
E hoje eu preciso dizer do artigo de fé, porque o tempo do advento é para olhar para essas realidades finais, aquilo que a igreja chama dos novíssimos, céu, purgatório, inferno, segunda vinda de Jesus. E lá no artigo de fé está escrito, no credo, ele virá julgar os vivos e os mortos. Diga comigo, Padre. Diga mais uma vez, Padre. Nós seremos julgados. E a responsabilidade está na nossa mão. Ou melhor, diga, Padre, está na nossa mão. Isso quer dizer, na nossa decisão de aceitar o movimento de um Deus que vem hoje ao nosso encontro nos amar e que quer que nós tenhamos a coragem de ir até Ele. Isso, que tenhamos a coragem de ir até Ele e dizer, Jesus, toma a minha vida, o meu coração, a minha história, eu quero a salvação que o Senhor veio trazer. Aleluia, isso precisa aquecer a nossa alma, o nosso coração. Não há o que temer, se Jesus está. A gente não pode deixar de mencionar esse artigo quando nós olhamos para a esperança que não decepciona, a esperança na eternidade. Ele tem a última palavra, Ele é o Senhor, onde está toda a justiça. Ele tem a última palavra. O profeta Isaías, depois Lucas nos ensina o cântico de Nossa Senhora. Ele derrubará do trono os poderosos e exaltará e elevará os humildes. Nós não podemos nos esquecer que Ele é o alfa e o ômega, que é a criação. Por isso que daqui a pouco lá no texto da segunda leitura nós vamos ver, a criação vai na direção do seu fim, que é Jesus Cristo. A história da humanidade vai na direção do seu fim, que é Jesus Cristo. A vida de cada ser humano vai na direção do seu fim, que é Jesus Cristo. Não há o que temer. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E como fogo que purifica mais perfeitamente que a água, a segunda leitura vai dizer, os elementos se dissolverão. E a terra será consumida com tudo que nela se fez. O fogo purifica mais do que a água. E essa imagem apocalíptica é uma tentativa de descrever aquilo que é indescritível, mas que acontecerá. Acontecerá uma purificação da natureza, corrompida pelo pecado. Lembra lá de Romanos 8? Toda a criação espera ansiosamente ser purificada, porque ela se corrompeu devido às escolhas erradas do ser humano. Ela espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. O fogo vai purificar. A criação está esperando o dia do Senhor, o dia da purificação, o dia onde tudo ficará às claras, o dia onde a vitória definitiva será estabelecida contra todo mal e toda maldade. A maldade perecerá. E aqui a gente entende a justiça de Deus. Os que escolheram a maldade perecerão com o mal. Não é que Deus vai querer fazer alguma espécie de maldade, mas é uma consequência das escolhas do movimento de um Deus de amor, que esperava um movimento da humanidade na direção desse amor, um movimento de conversão, de libertação, mas que no dia final, a maldade e o mal, o demônio, será punido. Os que escolheram o mal perecerão, porque tudo o que foi feito nela, está escrito aqui, será consumido. A palavra de São Pedro. Isso é o fruto da liberdade, é o fruto da rejeição ao amor de Deus, é o fruto daquilo que aconteceu aos que não cederam ao amor, que não amaram, mas aos que cederam, aos que amaram, aos que acolheram a Jesus. Ah, meu irmão, será um dia de alegria. Por isso que São Lucas vai dizer, quando começarem a acontecer essas coisas,
levantai a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Não há o que temer se Jesus está. Não há o que temer se nós estamos com Ele. A esperança não decepciona. Vai ser um dia de alegria, o dia dos dias. E o domingo que nós celebramos, por isso que é um dia especial, precisa ser diferente. O domingo que nós celebramos é a antecipação desse dia. Vai chegar um dia que haverá um único domingo, que será o dia do Senhor. Dia de alegria para os que escolheram estar do lado dele. Dia de festa. Dia de vitória. Dia de gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Porque nós estivemos do lado dele, nós o escolhemos com todas as nossas limitações, com todas as nossas fragilidades, mas na luta, lutando para vencer os nossos vícios, lutando para vencer as maldades, a tendência maldosa do nosso caráter, passando pela prova, já sendo purificado pela prova, pela cruz, não renegando o sofrimento, mas abraçando a cruz, sabendo que essa cruz já está me purificando para esse dia final, quando o fogo que vier já não vai mais me queimar, mas vai me avivar de amor, vai me fazer incendiar-me de amor por Ele. E aí nesse dia feliz, nós vamos ver que valeu a pena. Valeu a pena as lágrimas. Valeu a pena as dores, os sofrimentos. Porque nesse dia, Deus será tudo. E nesse dia nós entenderemos tudo o que aconteceu na nossa vida. Sabe aquele sofrimento daquela época? Nós entenderemos o que aquele sofrimento fez em nós, o que ele nos tornou melhores, como ele nos educou, como ele remediou. Hoje falar de sofrimento para o mundo é um escândalo. Mas quando nós olhamos para a cruz, e esse é o processo, nós sempre passaremos por esse processo de paixão, de morte, de ressurreição. Paixão, morte, ressurreição. Mas nós veremos com os nossos olhos o quanto valeu a pena, o quanto aquela dor foi um remédio, o quanto aquela prova, aquela humilhação, aquela queda remediou. Foi instrumento de salvação. Hoje eu dizia na minha pregação cedo, que o pessoal fica falando de conspiração, mas quem mais conspira é Deus. Ele conspira. Eu mudei a palavra lá na hora da pregação. Todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus o tempo todo está conspirando. Aquela situação, aquela dificuldade, aquele problema financeiro, aquela enfermidade que chegou, aquela situação familiar. Conspiração, porque tudo em Deus é transformado em bênção. Se eu me entrego a Ele, se eu não rejeito a Ele, se eu vou na direção, se eu deixo Ele me amar. Mas no dia final nós teremos a percepção daquilo que o Senhor fez. Nós vamos ao encontro dEle, na restauração de todas as coisas. E para quem escolheu o caminho do Senhor, para quem o segue de coração, não há o que temer. Diga comigo, não há o que temer. Diga mais uma vez, não há o que temer. Não há o que temer. O que nós esperamos são novos céus e uma nova terra. Diga comigo, o que nós esperamos são novos céus e uma nova terra. Diga mais forte, o que nós esperamos são novos céus e uma nova terra. Eu sei que a gente está um pouquinho distante, mas olha para quem está do seu lado e diga, o que nós esperamos são novos céus e uma nova terra, querido. A esperança não decepciona, não engana. Olha que João viu desse dia. Eu vi então, versículo 1 do capítulo 21 do Apocalipse, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo.
Então eu ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens, Ele vai morar junto deles. Gente, nós vamos morar com Deus. Que coisa tremenda. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Recebe essa palavra. Você que chora, você que sofre, Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. O drama da morte não existirá mais. A morte já não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Isso devia gerar em nós um entusiasmo, uma alegria, um desejo incomensurável de que Ele volte agora, que Ele venha hoje. Não há o que temer se Jesus está. Não há. Mas é preciso adequar a vida a Ele. É preciso alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus. É preciso alinhar o meu sentimento com os sentimentos dEle. É preciso. Porque senão, a gente vai perder esse espetáculo. Aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. Diga comigo: eis que eu faço novas todas as coisas. Aí ele vai dizer, depois ele me disse: escreve, pois, esta palavra, são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificadora. Estas coisas serão uma herança do vencedor. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Essa é a herança do vencedor. O que nós fazemos no Osana Brasil? Celebramos as vitórias de Deus. Mas não existe vitória maior a ser celebrada senão essa. Senão essa, a vitória de Deus. Para terminar, o profeta Isaías vai dizer: proclamai a boa notícia, proclamai a boa nova. O profeta Isaías insiste: sobe num alto monte. Olha a importância dessa boa nova. Sobe num alto monte, levanta com força a tua voz, ergue a voz e não temas, tu que trazes a boa nova. Eis o vosso Deus, eis o Senhor Deus, Ele vem com poder, seu braço tudo domina, eis com Ele sua conquista, eis à sua frente a sua vitória. Boa nova da liturgia de hoje, Ele está usando de paciência, olha que boa nova, para convosco, pois Ele não deseja que alguém se perca, ao contrário, Ele quer que todos venham a converter-se. Boa nova, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do Senhor, o dia de Deus. Boa nova, que nós esperamos de acordo com a sua promessa. São novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Boa nova, vivendo nessa esperança, e esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. E aqui boa nova: eu vos batizei com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará no Espírito Santo, e num outro texto sagrado, no Espírito Santo e com fogo. Eu quero dizer para você uma palavra final. Jesus não quer que o fogo do inferno consuma a humanidade. Ele quer que o fogo do Espírito purifique cada ser humano, para que, purificado, nós o recebamos na sua segunda vinda. Ele não quer que a humanidade seja tostada por um fogo de castigo,
Mas Ele quer hoje te dar o Espírito Santo, que é a mais potente tecnologia de santificação. Nada supera o Espírito. Então fica de pé na presença dEle. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem a tecnologia necessária para nós herdarmos o céu. Eu quero que agora o movimento na direção de Deus parta de você. Ergue os seus braços na presença dEle e fala para Ele agradecendo pelo amor derramado em nossos corações. O Espírito Santo, vai agradecendo a Ele agora por Ele ter vindo, por Ele ter salvação para você, por Ele ter salvação para sua casa, por Ele ter salvação para sua família. Vai dizendo: Deus, obrigado pela chamada de atenção de hoje, obrigado pela proposta de hoje, por aquilo que o Senhor quer realizar em mim hoje. Obrigado, vai dizendo para Ele: obrigado, Senhor. Não há o que temer se o Senhor está, não há o que temer, não há o que temer se o Senhor está presente e se eu estou contigo. Eu quero te agradecer pela sua presença, eu quero te agradecer por essa vinda intermediária, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor realiza em mim, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor opera agora na minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado por essa mensagem de João a nós, que o Senhor veio trazer um batismo de fogo, o batismo no Espírito Santo. E agora, com seus braços erguidos, vai pedindo esse dom, vai pedindo essa graça do Espírito Santo. O Espírito, o fogo é o sinal da purificação. Aquilo que em nós ainda não está de acordo, se nós pedirmos ao Espírito Santo agora, esse Espírito Santo vai tratar aquele vício, nos ensinando o caminho da virtude, vai libertar-nos daquela mania, para que nós sejamos melhores, vai tratar o nosso caráter, vai tratar aquilo que em nós não está de acordo. Então vai orando agora, vai dizendo: Espírito de Deus, vem purificar, porque a esperança não decepciona, e eu espero essa graça, eu espero essa tecnologia, eu espero esse poder, para que eu seja nesse mundo esse sinal de alguém que se deixou tocar por esse movimento, por essa salvação. Senhor, aqueles e aquelas que estão aqui, eu conheço muito bem o estatuto deste santuário, e no estatuto deste santuário está escrito que aqui é um lugar para o encontro pessoal com Jesus Cristo e para uma experiência de batismo no Espírito Santo de uma forma extraordinária, carismática. E não existe eficácia maior do que o dom do Espírito, para que nós sejamos modelados, moldados para essa segunda vinda. Não existe, Senhor, operação mais extraordinária que a do Espírito, que vai purificando a nossa consciência, marcada por esse entendimento velho desse mundo. Vai agora, Espírito Santo, penetrando em cada pessoa que está aqui. Vai agora, Espírito Santo, agindo na vida de cada pessoa que acompanha de casa. Vai agora tocando, Espírito Santo, com o seu poder em cada situação, na história de cada um. Vai trazendo nesse momento, Espírito Santo, a renovação espiritual que cada irmão e que cada irmã precisam. Tu sabes a medida, Espírito Santo. Tu conheces o coração, Espírito Santo. Tu sabes da história de cada um que aqui está, dos que estão em casa, dos que receberão depois essa oração. Tu conheces a maior necessidade, Espírito Santo. E aqui eu estou dizendo, Espírito Santo, de obra de conversão, de mudança radical de vida. Toca agora, Espírito Santo. Se existem mentalidades corrompidas aqui, em casa, pelas ideologias desse mundo, pelo pensamento desse século, purifica agora, Espírito Santo. Se existem pessoas marcadas no seu interior por mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, uma história ferida de traumas,
que desenvolveram gatilhos que acabaram fazendo com que essa pessoa estivesse até o dia de hoje oprimida por essa história. Espírito Santo trabalha nesse momento, opera nessa hora. Vai no mais profundo dessa história, desse coração. Honra cada lágrima derramada pelos sofrimentos gerado pelos outros, pela família. Era namanaria lá yerere. Siniandahari eleira labanari ele. É do Senhor nos revestindo com uma armadura nova. No início do Hosana Brasil, o Senhor nos revelava através de uma palavra. Ele nos dava um fôlego novo. Nessa missa de encerramento, além do fôlego novo, o Senhor nos reveste com uma armadura nova, para que nós possamos resistir nesses tempos em que a nossa fé é provada, em que a nossa fé está sendo purificada, em que nós estamos sendo revestidos com uma força maior, que é a força do Espírito, onde o Senhor está nos dando, além do fôlego, Ele está nos dando parresia, coragem, para nós enfrentarmos os dias difíceis que estão se sucedendo, que estão acontecendo. E é esse Espírito Santo que nos reveste hoje nessa Santa Missa, que nos dá essa coragem de resistirmos às lutas finais, às provações que virão. Assuma, meu irmão, a graça que Deus está derramando sobre você. Senhor, eu desejo esse fôlego, eu desejo essa armadura nova. Eu desejo, Senhor, reveste-me com teu poder. Reveste-me com a tua força, Senhor, para que eu possa resistir aos dias maus, às ciladas do demônio, às armadilhas que ele se coloca diante de mim, para que eu caia, para que eu desista. Revista-me, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. Ala Maria Shiriri, ala Maria, ala Maria, ala Balaria, ala Balaria, ala Balaria. Vai orando, ora. Ala Balaria, ala Balaria, ala Tererê canta lá, bandara lá, yandar, yandar. Tererê canta lá, bari, andar, yandar. Tererê canta lá, mari, andar, yandar, lá, bari, lá. Shri andar, lá, bari, lá, cantará. Se Jesus está, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Ora ainda num instante, no Espírito. Existe uma obra sendo edificada em nós. Shiriri la balaria la Maria 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 Ela canta la Shiriri la Maria la Maria la Maria Ela manda la canta la Maria lere Shiri banda la canta la Maria la lere Shiri la Maria la. Senhor, o fogo é o sinal da novidade, da terra nova, dos céus novos. E o fogo do Espírito é essa novidade de uma vida nova que o Senhor quer edificar em nós. Então, Senhor, que ninguém saia desse Hosana Brasil, dessa Santa Eucaristia, sem experimentar essa graça de uma reviravolta, de uma transformação, de uma purificação diante dessa boa nova. Diante dessa boa nova, então realiza, Senhor, realiza nessa abertura dada por esses irmãos, por essas irmãs. Realiza, Senhor. Senhor, está retirando no meio de nós o espírito de torpor que causava muita dúvida
na nossa mente, caía no nosso coração. Muitas pessoas tremendo pelos acontecimentos, tementes diante das notícias. E tudo isso estava causando uma dúvida de fé em você. Você tem passado os últimos meses caminhando em altos e baixos na sua fé, mas agora revestido pelo poder do Espírito, pela proclamação da palavra, da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, da vitória do nosso Deus. Deus te revestiu de coragem. Obrigada, Senhor. É como se o Senhor tivesse expurgado um câncer no meio de nós, um tumor que estava apodrecendo a nossa alma, estava fazendo com que a gente se sentisse fraco, abatido, derrotado. Mas o Senhor vem com a sua graça, com o seu poder, a sua unção, e nos reveste com a sua força. Obrigada, Senhor. Eu quero, nesse momento, continuar orando suavemente agora, concluir com uma palavra da igreja, no 670 do Catecismo. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em consumação. Nós já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada. De certo modo, já antecipada nessa terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já manifesta a sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham o seu anúncio pela igreja. Nós chegamos ao tempo do testemunho e do Espírito. Ora, agora ainda com um pouquinho mais de força no Espírito. Nós chegamos no tempo do testemunho e do Espírito. Senhor, que a semelhança de João, a nossa vida gere questionamento e conversão àqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Eu peço esse renovo, essa armadura nova. Eu peço a concretização de toda essa obra na vida de cada um de nós, porque a esperança não decepciona. Com seus braços erguidos lá no alto, canta: não há o que temer, se Jesus está. Declara. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Diga comigo: Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E pode aplaudir essa boa notícia. O Senhor voltará. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.